Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Aonde você estiver, faça um convite a todos vós, seja paciente, evite a impaciência para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês o Romanos capítulo 12, versículo 12, e a palavra nos diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Meus irmãos, precisamos nos alegrar, ter esperança, ter paciência na tribulação, ou seja, nas dificuldades, nos problemas do dia a dia, ser perseverantes em oração. Amém? Precisamos, meus queridos, aprender a esperar com paciência e o mais importante, com tranquilidade em Deus. É isso que Deus quer para nossas vidas, é isso que Deus quer para você onde você estiver. Paciência significa o que, meus irmãos? Longanimidade, perseverança, ou seja, firmeza. Seja firme onde você estiver. Paciência, meus queridos, é um fruto do Espírito, que nos habilita a todos nós a suportar as provações, a suportar dificuldades, e o mais importante, aonde você estiver, nos leva a ser complacentes. O que significa isso, meus queridos? Demonstrar gentileza com as falhas das outras pessoas. É isso que significa complacentes, meus queridos irmãos. Já a impaciência, ela traz consequências, ou seja, a impaciência é uma pessoa que não está pronta para amar ao próximo, para amar as pessoas que estão ao seu redor. Meus queridos amigos, a impaciência, ela leva as pessoas a cada dia ao quê? A ser ansiosas. Não seja ansioso. Nos dias de hoje, meus queridos, as pessoas deste mundo que estão ao nosso redor, elas estão muito ansiosas. Por isso, o que é que está acontecendo? O aumento das dissensões, o aumento das brigas, o aumento das confusões, não é verdade? Infelizmente, muitos desses casos acabam em tragédias, com famílias destruídas. Olha que João 10,10 diz que o ladrão somente vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz uma coisa muito importante para nossas vidas. Ele veio para que tenhamos vida, e vida essa em abundante. Irmãos, temos que estar sempre em oração, ser perseverantes, para pedir livramento a Deus. A Bíblia nos orienta desse livramento. Lá em Salmos 40, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: esperai confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Se você clamar por socorro, o Senhor Deus, o Eterno, Ele se inclinará para você, Ele te ouve. Meus queridos, o nosso maior exemplo de paciência está em Deus. Temos que se apegar a Ele. Infelizmente, muitos se esquecem de quê? De depositar toda a sua confiança, ou seja, de suas vidas na mão de Deus, em Deus. Meus queridos, muito vive sofrendo, por quê? Por ansiedade, e se esquece que o que Jesus, Ele nos ordenou, Depois vocês meditam lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, para não andarmos ansiosos pela vossa vida, ou seja, não andeis ansioso pela vossa vida, onde você estiver, por coisa alguma. Meus queridos, a ansiedade é o que? A perturbação interior causada por quê? Pela incerteza pelo medo, incerteza, meus amados. A incerteza, ela gera o quê? Ela gera angústia e gera sofrimento. Deus não quer isso para a sua vida. Preste muito bem atenção nisso. Medite na palavra, se conecte na palavra. A palavra de Deus tem a resposta para nossas vidas. Deus, Ele não quer que seus filhos, que suas filhas, seu vizinho, sua vizinha, seu esposo, sua esposa, a quem quer que seja o seu próximo, Ele não quer que viva com o coração perturbado. Meus irmãos, Jesus, Ele nos conforta, ou seja, como confortou os discípulos naquela época, o que tem escrito lá em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Irmãos, aonde você estiver, creia em Jesus, creia nessa videira verdadeira. Meus irmãos, a impaciência nos ajuda o quê? A enfrentar as lutas, os sofrimentos da vida, não é verdade?
sem nos desanimarmos. Aonde você estiver, o que você estiver passando, não se desanime. Meus queridos, a Bíblia diz que precisamos esperar com paciência em Deus. Espere com paciência em Deus, em nome de Jesus. Olha que Romanos 8, capítulo 28, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas, ou seja, meus queridos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que Deus quer para nossas vidas. Meus irmãos, as provações, os sofrimentos não são para nos destruir, não são para nos parar, mas sim para nos lapidar, nos direcionar, nos capacitar, nos tornar pacientes e perseverantes. É isso que a palavra de Deus quer para nossas vidas. Irmãos, posso dar 2 exemplos aqui, mediante a palavra de Deus. Exemplo esse de paciência e impaciência que a Bíblia nos dá nesta manhã, neste dia. A primeira é Jó, né? Exemplo para todos nós, Jó, exemplo de paciência em meio à dor. Meus queridos, exemplo esse de paciência, exemplo esse de firmeza, de fé, de longanimidade, de fé, de perseverança, de persistência. Meus queridos, diante das tribulações, Jó é um grande exemplo para todos nós. Jó, meus queridos, a Bíblia diz que ele perdeu em um único dia, ele perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde, meus queridos, mas ele não perdeu o mais importante. Qual é a coisa mais importante? A sua fé em Deus. Aonde você estiver, tenha fé em Deus. Meus irmãos, não perca a sua fé, ou seja, façamos como Jó, né? Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à grande perca, ou seja, ele declarou, né? Vamos todos nós, aonde você estiver, repetir o que Jó, ele falou para Deus, né? Está escrito lá em Jó capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória! Meus queridos, diga isso para a sua vida, diga isso para Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim, meus queridos, se levantará sobre a terra. É isso que a palavra está nos dizendo. A fé, meus queridos, a fé de Jó, ela nos capacita, ela nos dá ânimo. A fé de Jó, meus queridos, levou a esperar com paciência pelo socorro divino. Espere com paciência pelo socorro divino aonde vocês estiverem. Meus irmãos, se vocês estiverem enfrentando alguma situação adversa na sua vida, se você estiver enfrentando alguma dificuldade, faço um convite a vocês, tenha fé, não perca a paciência, não perca a esperança, em tudo dê graças aonde você estiver, porque, meus queridos, neste mundo que está ao nosso redor, ou seja, nesse mundo, tudo que está aqui ao nosso redor é passageiro, até mesmo as aflições. Bom, coloque isso que eu vou dizer no coração: estamos neste mundo, mas não somos nesse mundo, para aqueles que confiam no Senhor. Meus queridos, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oh, glória a Deus. Meus queridos, o outro exemplo, vou dar o segundo exemplo, é da impaciência, né? A impaciência, ela traz consequências, sabemos disso. Ou seja, a Bíblia diz que a impaciência de Saul e a sua desobediência levaram a perder 2 coisas, meus queridos. 2 coisas. A primeira, o trono. A segunda, a sua alma. Está escrito lá, para não ficar só nas minhas palavras, 1 Samuel capítulo 13, versículo do 1 ao 10, depois vocês meditam lá, um dever de casa para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. A palavra do Senhor diz que o Senhor havia ordenado que ele ficasse em Gigal até a chegada de Samuel, o profeta. E Saul, meus queridos, ele esperou durante 7 dias e depois ele perdeu a paciência, né? E assim ofereceu ele mesmo o holocausto, ou seja, sacrifício. Meus queridos, tarefa essa que só o sacerdote daquela época poderia fazer. A Bíblia diz que uma vez por ano, ou seja, os sacerdotes faziam sacrifício pelos pecados daquele povo, o povo de Israel naquela época, e só o sacerdote poderia fazer isso. Mas Saul, ele perdeu a paciência, só esperou durante 7 dias e ele mesmo fez o holocausto, ou seja, o sacrifício. E a Bíblia diz que acabando ele de fazer o sacrifício, Saul ele ofereceu esse sacrifício, e assim Samuel chegou
assim que ele terminou de fazer. Meus queridos, percebemos aqui que a impaciência de Saul levou a perder o quê? O trono e a sua alma. Meus queridos, o que aprendemos aqui com essas palavras que vocês acabaram de ouvir, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham colocado essa palavra, tudo que foi dito aqui na tábua do seu coração. Meus queridos, aprendemos que a falta de paciência, ela sempre é perigosa, ou seja, nos faz tomar atitudes, decisões erradas, falar o que não devemos. Coloque isso no seu coração, seja paciente, seja perseverante. Meus irmãos, a Bíblia diz que em breve Jesus ele voltará e dará fim a toda dor, a todo sofrimento, a toda injustiça. Se você está sofrendo, se você está enfrentando alguma coisa, não sei o que se passa na sua vida, não sei que situação você está passando no momento, não se desespere, confie na palavra de Deus. Em breve Jesus ele voltará, meus queridos, e dará fim o quê? A toda dor, a todo sofrimento, a toda injustiça. Coloque isso no seu coração. Até lá, só nos basta o quê? Ter paciência, ser paciente, seja perseverante. Seja manso, fique firme. Meus amigos, que todos nós venhamos a crescer em graça, em sabedoria, buscando o fruto do Espírito. Qual o fruto do Espírito? Buscando o amor, buscando a paz, buscando a alegria, buscando a bondade, buscando a mansidão, buscando o domínio próprio. Amém? Meus queridos, Jesus ele está voltando em breve. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, busque o poder de Deus, busque Jesus e Deus continue te abençoando. Tchau, tchau, um ótimo abraço.